Olá, vamos agora fazer a segunda parte da análise de prova de carga estática, que utilizamos a ruptura convencional e juntamente com o método de Van der Wijn, de 1953. Bem, nós já tínhamos feito na aula passada até a ruptura convencional. Então, nesta sessão aqui, nós vamos continuar trabalhando com a mesma estaca, a hélice contínua, o módulo de elasticidade foi informado, 21 GPa, comprimento 18,5 metros, diâmetro 500 milímetros, a carga foi passada ou informada, o deslocamento também foi informado. E aí o que nós fizemos? Nós rodamos esse código aqui, no qual passamos dois arrais, um para a carga e outro para o deslocamento, com esses dados aqui, que foram informados. Fizemos também um data frame com a carga e o deslocamento e vamos rodar aqui agora para ver o que fizemos. Então, nós fizemos aqui a carga, que foi de 0 e voltou a 0, porque ao atingir o máximo aqui, nós fizemos um retorno, colocamos também o retorno da prova de carga. Muito bem. Fizemos uma descrição desse data frame. Então, aqui nós tínhamos uma contagem, 16 pontos, média, desvio padrão, o mínimo, os percentilhos de 25, 50, 75 e o máximo alcançado. Vamos aqui agora passamos na aula passada este gráfico e com a saída da prova de carga. Então aqui nós temos a saída com os dados da prova de carga, inclusive com o retorno. Em seguida fizemos a ruptura convencional. E aí que começamos a fazer uma modificação em relação ao vídeo passado. De que maneira? Nós, em vez de utilizar o mesmo DF, nós vamos passar aqui um DF2. Então, o data frame anterior chamava-se DF, passamos um DF2. Desta vez, nós fizemos aqui um slice de 0 até 11. O que significa isso? Significa que eu vou pegar os dados de 0 até 10, ou seja, até esse ponto máximo. Eu coloco até 11 por questão da sintaxe desse código. Quando se faz um fatiamento, se considera o primeiro e o último mais um. Então, aqui é 10, eu passei o 11. Então, o último mais um, passamos como código aqui. Então, está aqui o DF2, rodamos, e aí eu tenho de 0 até 10. Bom, em seguida, o que nós fizemos? Nós passamos esses dados, né? Achamos aqui um ajuste, passando essa função polyfit, para P, que é um vetor de 0 até 2800, e dividido de 10 em 10, e informamos aqui através dessa função os dados do encurtamento elástico, aliás, do módulo de elasticidade, da área da estaca, do diâmetro da estaca, do comprimento, e achamos ρ para cada um desses pontos aqui. E aí fizemos um polyfit, ou seja, um ajuste, uma regressão linear, com P, que é a carga, ρ, que é o deslocamento, e o grau 1. E também achamos uma linha de tendência, embora não fosse necessário, porque nós não estamos comparando dados aqui. Então, se trata da mesma reta, a relação aí é de 1. Então, eu vou rodar. E aqui que eu promovi aquela modificação que eu falei para vocês,
que antes estava aqui DF, eu estou passando DF2, ou seja, eu não vou ter a carga de retorno. Isso, somente essa modificação, e vamos ver como é que ficou. Então ficou dessa forma, eu tenho aqui os dados da prova de carga, até o máximo, e tenho aqui a reta de ajuste. Então observou-se que nesse caso nós teríamos que fazer uma extrapolação, porque a reta de ajuste não, por favor, a ruptura convencional, que é essa reta aqui. Então a ruptura convencional foi além da prova de carga, eu preciso fazer certamente uma extrapolação. A extrapolação, vamos fazer essa extrapolação com o método de Van der Veen de 1953. Esse método inicialmente ele previa uma ruptura que é estimada, que multiplica 1 menos uma exponencial, aqui era uma reta passando pela origem, né, para um valor do coeficiente angular pelo deslocamento, vezes o deslocamento. A OC acrescentou mais este B aqui, que é o intercepto. Então a reta ficou, vamos dizer assim, completa. Então fazendo a transformação em logaritmo, eu vou ter aqui desse lado menos ln, 1 menos p sobre r. Então aqui eu teria uma reta, e esta reta me dará os valores de A, nesse caso um A invertido, e do menos B. No livro de fundações, ensaios diretos, ensaios estáticos e dinâmicos, dos professores Aoki, Sintra, Tessua e Giachetti, eles passam essa formulação aqui, que é, você estima a sua ruptura, divide a carga máxima alcançada na prova de carga, menos 1 e multiplica por 100. Se der menos que 25%, é confiável. Entre 25% e 50%, aceitável, e tolerável até 75%. Bom, nós vamos fazer aqui, eu vou colocar 3.100. Lembro que alguém poderia colocar 3.000, eu estou colocando 3.100. Então eu alcancei aqui, né, foi informado que é 19%. Ou seja, eu estou aqui na faixa do confiável. Bom, uma outra modificação que nós vamos fazer é em relação a esse data frame aqui. Esse data frame ele começa com 0. Então eu quero tirar esse 0. Por quê? Porque se eu tenho um intercepto, eu não posso então passar esses dados pelo 0. Eu tenho que tirar o 0. Então é o que eu vou fazer aqui. Então eu vou passar o código. E aí, veja que eu retirei o 0. Então, começa de 260 a 2.600. Então, nesse caso, eu vou fazer essas retas aqui com uma estimativa de 2.700 até 3.100, ou seja, de 100 em 100. E eu coloquei aqui a guisa de comparação, uma para 4.000. Então, eu fiz um salto aqui para 4.000. Vamos rodar. Depois eu vou explicar o porquê desse salto. Então, agora eu vou pegar o data frame 2, ele só tem carga e deslocamento. Então, eu vou acrescentar também as estimativas de ruptura. Para isso, eu crio aqui um data frame 3. Então, eu criei aqui as outras colunas. Vou fazer a saída. Então, eu tenho aqui agora a coluna de carga, deslocamento e as rupturas de 2.700, 2.800, 2.900, 3.000, 3.100 e essa que eu estou aqui colocando para comparação de 4.000. O Pandas, ele tem uma função chamada core, que é essa função aqui. Esta função, ela, mesmo sem argumento, ela faz uma correlação entre essas colunas. Essa correlação é baseada em Pearson. Então, eu vou saber aqui o R e depois multiplicando por ele mesmo o R quadrado. Então, eu tenho aqui os vários R's, né? O R de 2.700
E ele nota que ele vai incrementando, vai subindo, aliás, né, alterando o valor para maior, até que eu cheguei aqui a 97. E o de 4.000 deu 99, que seria ideal. Fazendo aqui o R quadrado, não é um R quadrado assim excelente, né? Mas é aceitável, porque é próximo de 95. Bom, agora eu quero comentar aqui sobre esta função que passamos aqui, a função polyfit. Ela retorna para mim os valores do coeficiente angular e do intercepto. No caso de eu passar aqui com um argumento que o grau dessa função é 1, ou seja, uma reta. Então, nesse caso aqui, anterior, aqui, então, foi passado para a posição 1, que é do intercepto 16,67, e para a posição 0, que é a do coeficiente angular, 0,045. Então, foi o que lançamos aqui, inclusive, né? 0,0045, P, que é a função, né? Quer dizer, nós estamos fazendo em relação à função P, e 1667 o intercepto. Vamos lembrar alguma coisa aqui que se diz respeito à programação, à linguagem. No Python, a posição de qualquer vetor inicial é 0. Né? Então, em outras linguagens, começa com 1, por exemplo, né? Mas no Python é 0. Então, vamos agora fazer uma regressão para o deslocamento, e eu vou considerar aqui que 3.100 vai ser a minha ruptura, porque foi a que melhor apresentou de R quadrado entre 2.700 e 3.100. 4.000 é um caso que depois eu vou mostrar a vocês. Então aqui eu passei, em vez de passar uma variável, eu passei duas variáveis. Essa primeira variável vai me dar a posição 0, ou seja, o coeficiente angular. E o B é a posição 1, ou seja, o intercepto. Então eu rodei aqui, e apenas para melhorar, eu sei que esse alfa, no momento que eu voltar para esta função aqui, ele está invertido. Então, eu passei como o inverso. Então, eu vou rodar aqui. Pronto, rodei, e agora eu vou comentar aqui este bloco. Então, eu passo aqui o plot com df2 da carga e do deslocamento, ou seja, sem um retorno. Eu coloco agora um traço em um ponto 0 na cor vermelha e o rótulo prova de carga. Passei aqui, em vez de fazer um np-arrange, passei um linspace. Como que é o linspace? O linspace começa com o ponto inicial, ponto final, e aí eu divido em 200 partes. Por que 50? Bom, 50 é 10% do diâmetro da estaca. Então, por isso eu estou colocando aqui. E segundo, porque mais que 50, um tanto quanto inadequado, porque na prova de carga, os extensômetros alcançam 5 centímetros no máximo, né? São padronizados. Tem extensômetro maior? Tem, mas o que se usa é de 5 centímetros. O R, esse R aqui vai ser a ruptura 3.100. Eu peguei e transformei esta variável aqui, passei para esta outra variável, y. E aí eu tenho um A, que é y vezes A mais beta. Justamente isso aqui. Né? Sem considerar esse ponto negativo, eu estou colocando A vezes ρ, que é o y, mais o B. Então, foi o que fizemos aqui. Y vezes A
mais beta. Bom, e passando continuando mais à frente, eu tenho aqui a carga de ruptura. Eu vou passar essa expressão aqui. Então, vou voltar aqui para fixar essa expressão aqui de cima. E vou agora passar a expressão aqui como menos A. Ou seja, eu vou multiplicar tudo isto aqui por menos A. Bom, e aí eu vou fazer o plot desta carga de ruptura em relação a Y, passar o rótulo de Van der Waals e colocar uma linha mais fina. Vou fazer também a da ruptura convencional, que já tinha lançado lá em cima, e fazer um AX V-line, ou seja, passando em 3100 para marcar qual é o tamanho, ou seja, o limite dessa ruptura. Vou inverter aqui também, né, de 50 começando para menos 1, porque é dessa maneira que o leitor está acostumado a enxergar os deslocamentos vindo para baixo. Aqui passei a carga e o deslocamento com o rótulo de X e de Y. Coloquei um texto aqui para mostrar a reta da ruptura convencional. Essa legenda aqui, ela tem um frame, né? Então eu estou passando esse frame como falso. O padrão dela é vir true. Então eu passei como falso porque eu quero que a legenda se misture com a área do gráfico. Então vamos fazer aqui a saída. Então aqui nós temos os dados da prova de carga, a ruptura, essa linha bem mais fina azul, aqui o limite da ruptura e a descrição na legenda. Bem, eu queria aqui também mostrar para vocês, e se eu fizesse para o melhor R, 4000. Então, vou colocar aqui 4000. Então, estou alterando o polyfit e vou passar aqui também a ruptura para 4000 para alterar lá na expressão. Então, vou rodar aqui o primeiro e o segundo. Então, vou dar um restart aqui, porque perdeu um pouquinho na memória. F3 4000, ele não está enxergando aqui, ele não enxergou porque aqui é R, né? Então aí ele apresenta um erro. Então tá, ainda continuou desse jeito aqui. Bom, então a gente nota aqui que ficou bem fora, né? Incoerente, ou seja, embora 4000 tenha apresentado a melhor relação, ela não se compara com 3100. Então eu vou voltar aqui para 3100 e aí fazer os comentários. Aqui, opa, aqui, perdão, aqui também saiu tanto fora, porque também estava muito, né, 40.000. Vamos fazer o que é correto mesmo, para a gente ter uma ideia de como seria. Então eu tenho essa, aí sim. Nota que ainda deu algum ajuste, mas a convergência para cada dado não foi boa, né? Nota que aqui, ó, uma separação, aqui já aumenta muito. Então a melhor convergência foi para 3100, né? Então vamos gravar bem aqui na memória o que é isso, depois vocês podem testar e vou retornar o que estava antes. 3100 e aqui 3100. Então eu faço aqui
faço aqui e noto que tem uma melhor aproximação, ou seja, um melhor ajuste. Eu quero comentar aqui com vocês que isso aqui eu fiz uma bobagem, né? Não há necessidade disso aqui, porque ela já dá, no Polyfit ele já inverte, né? Porque ele trabalha com a função. Então, por isso que eu coloquei aqui A. E eu não tinha percebido isso. Então, posso rodar que continua da mesma maneira. Bem, isso aqui foi Van der Veen adotando a ruptura convencional para dar um direcionamento. Repare o seguinte, nós temos aqui que examinar. Por exemplo, vamos fazer aqui um data frame. Vou chamar esse data frame de 4. E vamos colocar aqui PD data frame. Peço a sugestão do Jupyter, ele dá. Eu vou abrir aqui primeiro a Van der Veen. Vou colocar assim, Van der Veen todo junto. 2 pontos. Vou colocar aqui vou colocar aqui entre chave, entre colchete, 3.100. Porque eu estou informando esses valores. O próximo eu vou colocar aqui a ruptura convencional. Então, vou chamar aqui de RupConv. Ruptura convencional, vou passar aqui e eu vou estimar esse valor, já que aqui está 2.600, que aqui 2.750. Tá? Poderia fazer uma aproximação numérica, não é muito fácil, porque se trata desses dados aqui que estão em Linspace, né? Então, isso aí não é tão simples assim, mas dá para fazer uma intersecção aqui. Eu vou fazer agora o que seria 10% do diâmetro, que é uma proposta de, se não me engano, de 1943 ou 42 do Terzaghi. Então, para Terzaghi, inclusive parece que ainda é adotado até hoje na norma britânica. Então, eu tenho 10% do diâmetro. 10% do diâmetro aqui seria 50 milímetros. Né? Então, daria aqui em torno de... Se aqui é 3.100, em torno de 3.000. 3.000. E aí eu vou fechar aqui. E vou chamar o DF4. Tem um erro aqui. Ah, tá. Que eu não coloquei aqui o colchete. Mesmo assim, continua com o erro. Vamos perceber de onde que é esse erro. Van der Veen, tá tudo certo aqui. Muito bem. Aqui eu esqueci de colocar o parêntese. Então, nós temos aqui Van der Veen 3.100, ruptura convencional 2.750 e 3.000. Se você fosse o analista, qual desses você adotaria? Você optaria por Terzaghi, pela ruptura convencional ou por Van der Veen? Obviamente, a maioria vai escolher ruptura convencional, que está correto. Você está escolhendo aqui, em termos de ruptura, você está escolhendo aqui um dado mais conservador. Lembrando que a ruptura é o limite, né? Ninguém trabalha com ruptura, trabalha com o que é admissível, ou seja, geralmente dividido 2 vezes a ruptura. A carga de projeto não é a carga de ruptura. Ela é menor, não, ela é a metade, pelo menos, da carga de ruptura.
Bom, mas assim, esses valores que nós conseguimos aqui, eles não são iguais, né? Nem sempre a ruptura convencional vai dar tão próxima assim do que prevê Terzag e também da, da estimativa por Van der Wien. Por isso que há necessidade, quando eu tenho um contorno de ruptura física, que é bem descrita pela literatura geotécnica, eu tenho que fazer a estimativa. E tenho que fazer a estimativa também da carga e recalque por outros métodos, como por exemplo SHIM e o método do professor Decour. Era isso que eu tinha para comentar com vocês, para passar para vocês, e essa segunda parte finaliza esse vídeo.